é sobre como sobreviver a partir de 2 anos de idade. Porque a criança, quando ela é um bebê, é desafio, é difícil, né? Já nasce, já tem o pós-parto, que é a chegada do bebê, depois vem a alimentação, que pode ser complicado demais se a pessoa não tiver um preparo para essa fase, e vem, né? Pode vir problema com a alimentação, problema com a família, problema com os avós que estão perto dessa criança, ou com quem vai cuidar, volta ao trabalho. É cheio de nuances a maternidade. E aí vem um aninho, aí equilibrou, tá aquela fase boa, mas depois vem a fase do não. E a fase do não é muito sofrida, né? Por todos nós, porque todas nós, gente, todas nós, de alguma forma, a gente idealiza nossos filhos. Todo mundo que vai ter filho, a gente pensa o quê? Ai, eu tô grávida, eu quero que venha saudável, eu quero que venha uma criança ativa, feliz e tal. Ninguém pede para vir um filho que chora, ninguém espera que venha uma criança que chore muito, ninguém espera uma criança, mãe de primeira viagem, que dê muito trabalho, que exija mais, porque existe criança que exige mais que as outras. Existe e exige. Todas as crianças exigem? Sim, porque é doação, todas nós sabemos disso, é dedicação 24 horas, né? 20 horas, muitas vezes não reconhecido e não remunerado. Então, é bem puxado, a gente já sabe disso. Mas todo mundo, de alguma forma, idealiza tudo isso, sabe? Uma criança inteligente, uma criança esperta, uma criança bonita, saudável e tal. Só que a gente não pensa nesse serzinho que vem pra gente como ele quer ser e como ele vai ser. E isso é uma das grandes dificuldades nossa de aceitar. Por quê? Sou eu uma criança, muitas vezes, o adulto, né? Ainda tem uma criança interior ali que não está bem resolvida, que não está bem resolvido com seus pais, criando outro ser com expectativas. E aí a gente é colocado diante da educação respeitosa que a gente quer dar para o filho, e todo mundo aqui na comunidade quer dar essa educação respeitosa, mas ao mesmo tempo com aquele conflito, né? A expectativa que a gente teve na infância, a nossa criança que não foi bem curada, não está ali, e a gente tem uma criança nas mãos que idealizamos que seria fácil, que iria trazer muita alegria, que iria só melhorar a nossa vida e lidar no dia a dia, né? Essas anos a gente já pensa assim, nossa, achei que já tive noite ruim, já tive tudo e agora ia melhorar. Não, vai ser mais desafiador. Os 2 anos é mais desafiador. E a próxima fase também. Então, fechando o ciclo de primeira infância, surge outra criança, que é totalmente diferente dessa criança de 2 anos de idade. Mas vamos ficar aqui nessa criança de 2 anos de idade. Então, não, por que eu coloquei não, como sobreviver a tudo isso? Primeiro, eu queria que vocês pensassem nessa criança que vocês e eu também, sabe, idealizei, queria ter. De alguma forma, a gente sempre idealiza. Para que a gente possa sobreviver a tudo isso e viver, sabe? Viver bem com os nossos filhos, entendendo que eles nasceram para ser quem eles são. E o nosso papel aqui é amar e conduzir essa criança na vida. E essa criança não vai ser do jeito que eu sonhei. Ela vai ser do jeito que ela nasceu para ser aqui. E eu posso dar a mão para ela e acompanhá-la nessa passagem. Mas eu não posso fazer dessa criança um ser que nasceu para me obedecer, que vai me escutar sempre, que vai ser gentil e amoroso. Isso é uma construção. Por que é tão desafiador? Porque essa construção leva tempo.
né? A criança chega aos 2 anos de idade e ela não chega aos 2 anos de idade com autonomia total para, às vezes, né? Nem sempre, mas para comer. Muitas vezes, nos 2 anos, ela ainda depende da gente para ir no banheiro, para comer, para muitas coisas o tempo todo. E aí a gente pensa, mas quando que vai vir essa autonomia? Quando que a criança vai se comportar melhor? Quando que socialmente essa criança é mais aceita, né? Porque a criança ela não é aceita. Se a gente pensar bem, a criança não é aceita. Ela não é aceita na nossa idealização, ela não é aceita na sociedade, ela não é aceita num bar, num restaurante, se ela chorar, se ela for criança, se ela tiver comportamento de criança, se ela chorar no mercado, em qualquer lugar, ela não é aceita. Se ela chorar na nossa família, eu costumo dizer assim, que chorar uma vez e você ir lá e acolher, todo mundo vai te achar lindo. Se a criança chorar 18 vezes e você for lá na festa de final de ano da sua família e acolher ela 18 vezes e decolo e falar o que aconteceu, eu estou aqui com você, vão te ver como mosca morta. Então, o sobreviver e viver não é a fase só das crianças de 2 anos, a primeira infância. É sobreviver e viver com a sociedade, com o marido que acha que precisa bater, com a sogra que vai te falar essa criança tá mimada, com nossa, mas até hoje tá dormindo com você, ou nossa, mas você tá dando comida na boca, ou meu jeito de fazer é assim. Então, assim, são várias nuances aí no meio da criança até essa idade, para gente viver e viver bem com os nossos filhos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: coloca na geladeira. Coloca na geladeira, faz uma frase assim, ó. Não é para mim, não é comigo, não é pessoal. Todo ataque de birra, toda crise de choro, toda demanda que for urgente da criança, que na verdade para você não é urgente, não é para você, não é com você, não é porque você é uma péssima mãe. É porque é da criança e é de todas as crianças. Algumas aqui em cima, né, no nível de exigência, outras mais embaixo, mas é sempre assim. Toda criança vai exigir. Se não exigir, tá alguma coisa errada. A criança que fica comportada, quietinha, caladinha, boazinha, tem alguma coisa errada aí, tá? Então, coloquem isso uma frase significativa. Vocês vão bolar. Não é para mim, não é comigo. Para te lembrar que a criança que está agindo mal, né? A criança que está agindo um comportamento em que a família inteira acha que não é legal, a criança que está agindo, tendo um comportamento que não é aceitável, ela só quer ser aceita, tá? Ela só precisa ser aceita. E talvez a forma em que a gente está fazendo não é a melhor para aceitá-la. Mas não é para você. Então, para sobreviver a tudo isso, cria a tua frase, coloca na tua geladeira, coloca no seu celular atrás, coloca na casa, coloca para você poder lembrar seu marido, não é com a gente, não é com a gente. Vocês podem até não saber como agir, mas se vocês souberem que a criança não está fazendo isso, não é por você, não é para você, não é contra você, já vai te colocar num lugar de respeitar essa criança que está vivendo um momento que para você é difícil, para ela está muito mais complicado. E de alguma forma você vai encontrar a forma de aceitar essa criança. Essa criança precisa ser aceita. Uma criança com comportamento muito desafiador, ela só precisa ser aceita. Todos os dias eu olho para minha frase. Todos os dias eu penso, eu quero fazer o melhor. Qual que é o caminho? Às vezes o melhor é eu me afastar. Às vezes o melhor é eu dar o colo. Às vezes o melhor é eu falar para o meu marido. Calma. Às vezes o melhor é eu assumir no lugar dele. Falar, deixa que agora eu vou assumir aqui, tá bom? Tá bom. Mas
todos nós que somos mães temos que saber. A primeira coisa mais importante, não é para mim, não é comigo, não sou péssima mãe. A criança precisa ser aceita por você. E aí você vai começar a partir disso, e a gente já faz isso aqui há muito tempo, a trabalhar a sua criança. Porque o que acontece? Quando a criança interior, né, a sua criança, está ali ferida, não foi ouvida quando criança, não podia falar, não podia reclamar, não podia chorar, e se vê naquele filho seu hoje, que se joga no chão aos 2 anos, que vontade que dá, gente? Dá vontade de ir lá, né, e dar um tapa, dá vontade de ir lá e... É isso que a sua criança vai fazer. Porque foi assim que ela foi ensinada. Foi assim que ela recebeu a vida toda. Ela foi ignorada, ela foi deixada, ela foi abandonada. E agora ela quer o quê? Acolher. E agora ela precisa acolher aquela outra criança. Por isso que é tão importante a gente saber que não é para mim, não é comigo o que está acontecendo. Essa criança precisa receber amor. Eu ligo a chavinha que ela precisa receber amor, ela precisa receber. E junto eu vou nutrir também a minha criança, entendendo que o que eu sofri, o que meu marido sofreu, o que a gente viveu na infância, por mais que a gente seja grato aos nossos pais por tudo, a gente tem coisas para fazer, curas para fazer aqui dentro. E só depois que a gente faz essas curas que a gente liberta os nossos filhos também, para que a gente tenha mais amor, mais respeito e carinho com eles. É fácil, gente. Não é fácil nem aqui, nem aí, nem em lugar nenhum. Mas é possível para todo mundo. É possível a gente acompanhar, viver essa fase da infância com muito mais leveza, quando a gente lembra que não é pra gente, não é para implicar.